Capítulo 346 Promessa de sangue. Aprimorado pela flor de sangue, o austero Tashi de repente pareceu mais leve em suas mãos, cheio de uma determinação fria e assustadora. Era quase como se tivesse uma mente própria agora, uma mente focada em um objetivo, encontrar o inimigo e saborear o seu sangue. Finalmente. Um momento depois, Nepis atacou novamente. Seu rosto bonito frio indiferente como uma máscara de alabastro. Apenas as chamas em seus olhos se moviam, queimando furiosamente, brancas como o vazio do céu sem deuses acima de suas cabeças. Sun-Yi cerrava os dentes e se movia para encontrá-la. Suas lâminas se chocaram novamente. Assim como antes, ele foi abalado pela força do impacto. Apenas agora, ele havia conseguido interceptar seu golpe uma fração de segundo mais rápido. Era como se o fragmento da meia-noite estivesse puxando levemente sua mão, fazendo-a se mover com um pouco mais de velocidade, mirar um pouco melhor e suportar a pressão dos golpes com um esforço sutilmente menor. Nos próximos segundos, essa mudança se tornou mais aparente. Antes, ele não tinha chance de lançar um ataque. Estrela da Mudança estava se deleitando com seu estilo de batalha, fluido e imprevisível, cada movimento oprimindo e imprevisível. Essa imprevisibilidade sozinha o fazia hesitar em cometer um ataque. É claro que Sun-Yi estava usando o mesmo estilo. Mas mesmo tendo dominado em um grau admirável, sua técnica não era de forma alguma igual à de Estrela da Mudança. O que era pior, ela sabia disso muito melhor do que ele, então seus movimentos poderiam ser previstos, com assustadora facilidade. A única razão pela qual Sun-Yi ainda estava de pé era por causa dos elementos do estilo terreno da santa que ele havia incorporado em seu próprio estilo. Medido e preciso, mas também capaz de contra-ataques explosivos, permitia que ele se defendesse contra o impiedoso assalto de Nepi e a contivesse até certo ponto, usando a ameaça de uma reversão repentina para impedir que ela desse tudo de si. Mais importante ainda, ela era menos familiarizada com esse estilo, o que lhe permitia diminuir a previsibilidade de seus movimentos. E agora, com a ajuda da flor de sangue, Sun-Yi era capaz de resistir a Nepis de forma mais eficiente, mesmo que fosse apenas uma pequena quantidade. Mas a medida dessa diferença realmente não importava. Porque quanto mais sua luta continuasse e mais ela sangrasse, mais forte ele se tornaria. Ponto. Não demorou muito para que ele finalmente conseguisse acertar um golpe, a ponta de sua espada raspando em uma das manoplas dela. Isso é apenas o começo. No entanto, seu pensamento foi interrompido instantaneamente. O quê? Nepis de repente mudou seu comportamento. Talvez ela tenha sentido a mudança na dinâmica entre os dois, ou talvez estivesse desesperada para encerrar essa luta antes que seus poderes se esgotassem e suas terríveis feridas finalmente a alcançassem. Ou talvez houvesse alguma outra razão, uma que Sun-Yi não conseguiu prever. Mas independentemente disso, Nepi repentinamente abandonou seu padrão de ataque calculado anterior e, em vez disso, desceu sobre ele em uma chuva de aço mortal, sua defesa desmoronando, e a deixando aberta para retaliação. Pego de surpresa, Sun-Yi mal teve tempo de mudar sua postura e bloquear. O fragmento da meia-noite foi lançado por um golpe violento, pressionando contra seu ombro. A longa espada prateada deslizou por seu comprimento e arranhou a guarda do Tashi, a meros centímetros da garganta de Sun-Yi. Por alguns batimentos cardíacos, os dois lutaram desesperadamente, tentando dominar o inimigo. Seus corpos estavam tão próximos que Sun-Yi podia sentir a respiração de Nepi em sua bochecha, assim como o calor irradiando de sua pele. Maldição! Ela era apenas mais forte. Muito mais forte. Pouco a pouco, sua espada se inclinou para a frente e então penetrou em sua pele, o sangue fluindo em sua lâmina prateada. Com um rosnado de raiva, Sun-Yi soltou a empunhadura do fragmento da meia-noite com uma mão. Seu punho disparou em direção ao corpo de Estrela da Mudança, o estilete fantasmagórico aparecendo nele no último momento. Mas, é claro, Nepis havia antecipado isso. Ela torceu o corpo, permitindo que o fragmento do luar deixasse um arranhão profundo, porém inofensivo, em sua couraça. Ao fazer isso, ela teve que aliviar a pressão no Tashi, permitindo que Sun-Yi afastasse sua espada de seu pescoço. Mas antes que ele pudesse recuar, Nepi finalizou seu ataque desferindo um golpe devastador em sua cabeça com a empunhadura de sua espada. Desorientado, Sun-Yi cambaleou para trás. Ele sentiu o sangue escorrendo em seus olhos e perdeu a visão por um momento. Até o sentido sombrio era inútil,
Porque ele simplesmente não conseguia distinguir o alto do baixo agora. De repente, seu coração se encheu de temor. Pense. Ele tinha talvez uma fração de segundo antes de sofrer uma derrota completa. O que ela vai fazer? A espada longa de prata estava atualmente levantada ligeiramente acima dele depois do golpe ascendente. A maneira mais rápida de acabar com a luta seria trazê-la para baixo, possivelmente com sua superfície plana em sua cabeça, ou com sua borda em seu ombro, cortando assim um de seus braços. Sim, a segunda opção era a mais fácil de executar e a mais vantajosa. Mas ele estava pensando em Nepis. O que ela faria? Enfrentado com a escolha de proteger sua cabeça ou seu ombro, Sun Li instintivamente jogou um fragmento da meia-noite para cima para bloquear um golpe vertical direcionado à sua cabeça. Seu corpo se moveu por conta própria, seguindo a memória de incontáveis horas de treinamento. Graças a isso, ele foi capaz de realizar o bloqueio mesmo neste estado atordoado. Seu julgamento foi correto. O Tashi colidiu contra a espada estrela da mudança e foi jogada para o lado. Mas graças a isso, o golpe perdeu completamente a sua cabeça. Em vez disso, caiu em sua clavícula e mordeu profundamente em sua carne, raspando contra o osso. O mundo de Sun Li explodiu em dor. Mas em vez de deixar isso dominar, ele se inclinou para frente e prendeu a mão de Nepis em uma armadilha, enredando-a com a sua própria. Então, ele empurrou o fragmento da meia-noite para frente e sentiu-o perfurar carne macia. Nepis gritou, sua voz cheia de agonia e choque. Então, ela o empurrou para longe. Sun Li caiu no chão. Maldição, droga, isso dói. Recuperando um pouco de controle sobre sua mente, ele levantou uma mão e limpou o sangue dos olhos. Então, ele se levantou de joelhos e olhou na direção onde Nepis tinha estado. Ela estava em pé a alguns metros de distância, apoiando-se em sua espada para suporte. Havia um profundo corte em seu abdômen, logo abaixo da borda inferior da armadura da Legião Luz das Estrelas, e uma careta de dor em seu rosto. O sangue estava fluindo da ferida que lhe tinha causado como um córrego carmesim. Seus olhos se encontraram por um momento e depois Sun Li baixou o olhar, para austero Tashi que estava no chão entre eles. Em meio a todo o caos, ele havia perdido sua espada. Ambos congelaram por um segundo. Então, ignorando a terrível dor pulsando em seu ombro ferido, Sun Li se lançou para frente e agarrou o cabo do fragmento da meia-noite. Ao mesmo tempo, Estrela da Mudança correu para a frente, levantando sua espada. No entanto, nenhum deles teve a chance de dar um golpe. Porque naquele momento, o pináculo carmesim estremeceu mais uma vez, desta vez muito mais terrivelmente do que antes. E em um trovão ensurdecedor de pedra quebrando, o chão sob seus pés de repente se despedaçou e desabou na escuridão, puxando-os para baixo junto. Capítulo 347 Queda livre. Sun Li caiu em uma chuva de pedras quebradas. O chão sob seus pés de repente desmoronou como vidro quebrado. Cariri Bachem Bolache Downtown, Godrus de Cariri Service Compare Prices from Over 100 Rental Companies for Significant Savings. Rente a Karen Bachem Bolache, Ansavilp, tu 50%. Don't Miso. Economy Bookings. O pináculo carmesim estremeceu e gemeu, como uma criatura gigante convulsionando na agonia da morte. A luz do sol artificial ficou fraca e fraca, causando outro tremor a percorrer a antiga torre, amplas rachaduras aparecendo em suas paredes de granito. Sun Li havia banido a escuridão que devorava a costa esquecida todas as noites, e Nepis havia matado o recipiente do sol que surgia acima dela todos os dias. Juntos, haviam trazido destruição a esta terra amaldiçoada. Hoje era o fim dos dias para a costa esquecida, que os dois haviam iniciado. E um deles teria que suportar as consequências dessa mudança cataclísmica. Cercada por uma chuva de pedaços de pedra caindo, Estrela da Mudança torceu e de alguma forma conseguiu apontar sua espada na direção de Sun Li. Ainda mais milagrosamente, ele conseguiu interceptá-la com a sua. Ambos foram jogados para longe um do outro, as asas transparentes se tecendo atrás de suas costas. Por alguns segundos, Sun Li sentiu seu corpo mergulhando na escuridão. Então, finalmente, a asa sombria se manifestou completamente e se transformou em um borrã, sustentando seu peso. Desviando de uma grande laje de granito que ameaçava esmagá-lo, Sun Li usou-a como apoio e se impulsionou pelo ar. O fragmento da meia-noite relampejou, mirando nas asas da Estrela da Mudança, mas foi bloqueado pela lâmina da longa espada de prata.
Enquanto os destroços caíam, duas figuras humanas colidiram uma contra a outra e giraram no ar. Sem nada para servir como apoio, a única chance que tinham de exercer qualquer força era usar o corpo do inimigo como um. Seus corpos se entrelaçaram, quase como se fossem amantes. Mas na realidade, é claro, o propósito dessa proximidade íntima não era amor, era a violência. Agarrando Nepis com uma mão e usando suas pernas para prender as dela, Sun-Yi torceu seu torso e entregou um golpe devastador com sua testa, sentindo os ossos quebradiços de seu nariz se espatifarem sob seu golpe. Mas ao mesmo tempo, o punho blindado dela se chocou contra seu lado, mirando cruelmente na ferida meio fechada deixada por Caster. Sun-Yi gritou. No segundo seguinte, o outro punho dela se chocou contra seu rosto. Aumentado pelo peso da espada de prata, aquele golpe fez com que Sun-Yi perdesse a consciência por um curto momento. Quando ele recobrou os sentidos, a primeira coisa que viu foi uma laje maciça de granito caindo sobre eles de cima. Sentindo o sangue escorrer pelo rosto e pela ferida recém-aberta em seu lado, Sun-Yi flexionou o joelho e usou o corpo de Nepis para se afastar. Os dois voaram em direções opostas, evitando por pouco serem esmagados pela enorme pedra. Deslizando com a ajuda de suas capas encantadas, Sun-Yi e Nepis circulavam um ao redor do outro, descendo em uma espiral ampla. Ambos estavam ocupados demais desviando das pedras que caíam para lançar outro ataque, mesmo que desejassem. Ao redor deles, o pináculo carmesim tremia e convulsionava, cada vez mais rachaduras aparecendo em suas paredes, camadas inteiras de pedras se separando e despencando. Parecia que a estrutura antiga não seria capaz de resistir por muito mais tempo. Acima deles, o sol moribundo estava ficando mais fraco a cada minuto. E lá embaixo, os símbolos que cercavam o círculo perfeito do portal cintilavam na escuridão, sua luz se tornando gradualmente instável. Concentrando-se na varanda distante, Sun-Yi hesitou por um momento e depois lançou um olhar para Nepis. Então, ele dispensou a asa sombria e mergulhou para baixo, abandonando a segurança do voo. Em vez disso, ele escolheu cair. Com o ar assobiando em seus ouvidos, Sun-Yi despencou pela escuridão, se aproximando da vasta varanda com uma velocidade terrível. Velocidade mortal. Ele tinha que calcular tudo perfeitamente. Quando o portal estava próximo o suficiente para distinguir símbolos separados brilhando em um círculo ao redor dele, ele convocou a capa encantada novamente. Enquanto a memória começava a se materializar, Sun-Yi continuou a cair, a varanda de pedra se aproximando cada vez mais. Um segundo depois, já estava perto o suficiente para ver as formas dos golems de Coraon mortos na escuridão. Um segundo a mais, e um medo bestial tomou conta de seu coração. Ele estava prestes a morrer, a se espatifar no chão como um inseto esmagado. Quase no último momento, a asa sombria finalmente tomou forma. Imediatamente, Sun-Yi ativou o encantamento e tentou transformar sua queda vertical em um deslize horizontal. Enquanto a inércia o puxava para baixo com terrível velocidade, ele cortou um arco suave no ar e atingiu a superfície de pedra da sacada, transformando o impacto violento em uma cambalhota. Então, sem perder nenhum momento, ele pulou e correu em direção ao portal. Consumido pela dor, Sun-Yi mancou sobre as runas cintilantes e entrou no anel. Quase imediatamente, uma sensação estranha o dominou. Era como aquela sensação estranha e indescritível que você tem alguns segundos antes de perceber que a realidade ao seu redor é apenas um sonho e que você está prestes a acordar. A luz das runas se tornou mais forte. Simultaneamente, o próprio corpo de Sun-Yi começou a brilhar, emanando a mesma luz etérea. Antes que aquele brilho tivesse a chance de se tornar intenso, porém, uma sombra caiu de cima em um ruído mortal de aço afiado. Não. Sun-Yi jogou as mãos para cima, desviando o golpe da espada prateada de Estrela da Mudança. Nepis desceu sobre ele como um anjo vingador, as ferozes chamas brancas queimando em seus olhos com uma intensidade assustadora. Assim que seus pés tocaram a pedra dentro do anel de ferro, as runas cintilantes piscaram e desapareceram. Ambos os condutores foram cortados do pináculo carmesim, quebrando assim o fluxo de energia da alma. Sem isso, o portal não poderia funcionar. Somente se um deles fosse jogado para fora, as runas se acenderiam novamente. Sun-Yi rangeu os dentes e avançou com sua espada, esperando alcançar Nepis antes que ela tivesse tempo de recuperar o equilíbrio. Mas ela era muito rápida, muito astuta,
Antes mesmo de conseguir se aproximar para perfurar sua carne, Estrela da Mudança já estava se movendo, prendendo sua lâmina sob a dele e jogando-a para o lado. Sun-Li investiu contra ela, lançando todo o seu peso em um golpe devastador. Ao mesmo tempo, ele sentiu o aço frio roçando suas costelas, fazendo mais sangue escorrer. Os dois colidiram com uma força assustadora e caíram para fora do anel de ferro do portal, rolando pelos degraus do palanque. Assim que o primeiro deles atravessou o círculo de runas, elas cintilaram e brilharam novamente. Sun-Li caiu nas pedras frias e ficou deitado lá, consumido pela dor e exaustão. Um gemido baixo e torturado escapou de seus lábios. Algo estava quebrado dentro dele. Ele se sentia fraco e com frio. Ele não queria se levantar. Ainda não acabou. Ainda não. Capítulo 348. Inquebrável. Sun-Li estava deitado no chão, sugando o ar como um peixe moribundo. Parecia que ele estava se afogando. Seu corpo era um mapa de dor. Ele nem conseguia se lembrar quantas lesões tinha sofrido. Havia o corte em seu lado feito pela Jean de Caster, a ferida horrível que quase cortou sua clavícula, o longo corte em suas costelas. E muitos outros menores. Mas ele ainda estava vivo. Ele ainda podia lutar. Ele ainda não estava disposto a desistir. Ao seu redor, o pináculo carmesim estava tremendo e gemendo, lentamente começando a desmoronar. Sun-Li apertou os dentes e cansado se levantou do chão. Seu corpo protestou, mas ele o forçou ao silêncio e, lentamente se ergueu. A lâmina do fragmento da meia-noite raspou contra as pedras enquanto ele a erguia. Nepis estava fazendo o mesmo. A jovem se levantou e cambaleou, depois recuperou o equilíbrio e ficou quieta. Sua postura estava encurvada, com uma mão pressionada firmemente contra a profunda ferida em seu abdômen. Estrela da Mudança parecia fraca e derrotada, sua presença temível diminuída. Seu rosto estava pálido, ensanguentado e sombrio, contorcido por uma careta de sofrimento. Apenas seus olhos, que ardiam com chamas brancas enfraquecidas, ainda eram os mesmos, marcantes, frios e cheios de determinação inabalável. Ambos estavam banhados na luz etérea do portal. Olhando para Nepa através dessa luz, Sun-Li inspirou lentamente e disse com voz rouca, Vamos acabar com isso. Ela o encarou por alguns momentos e então sorriu. Seus dentes estavam pintados de vermelho pelo sangue. No momento seguinte, Nepis ergueu sua espada e avançou, enviando uma nuvem de poeira para o ar com seus pés. Eles se chocaram debaixo do palanque do portal, suas espadas assobiando pelo ar como monstros famintos. O clangor do aço afogou o som da pedra quebrando, ressoando na escuridão do pináculo carmesim mais uma vez. Tanto Sun-Li quanto Nepis estavam horrivelmente feridos, mas nenhum permitiu que sua agonia e dor os enfraquecessem. Em vez disso, eles lutaram com uma ferocidade impiedosa, lançando tudo o que tinham restado no inimigo, não segurando nada. Agora que Estrela da Mudança estava sangrando abundantemente, a flor de sangue pendurada no pescoço de Sun-Li entrou em um estado de frenesi. Às vezes, parecia que sua espada se movia por conta própria, ajudando-o a golpear mais rápido, com mais força e com uma precisão mortal. Ele nunca tinha sido tão poderoso como agora. E ainda assim, não era suficiente. Nepis ainda era demais para ele lidar. Ela ainda era muito forte, muito rápida, muito avassaladora. Ela mais se parecia com um monstro do que com um humano. Um demônio de aço prateado envolto em chamas pálidas. Sun-Li conseguiu infligir vários cortes profundos em sua coleção aterrorizante de ferimentos, mas o dano que recebeu em troca era 2 vezes pior. Seu braço esquerdo estava ficando lentamente dormente, enfraquecendo seu controle sobre a empunhadura do fragmento da meia-noite. Seus pulmões queimavam, e estava cada vez mais difícil respirar. A cada inspiração, um som molhado e perturbador escapava de seus lábios. Seus olhos também estavam ardendo, sua visão ficando turva por causa do sangue que escorria para dentro deles. Ele tinha que confiar muito no sentido das sombras para compensar essa aflição debilitante. Eu não posso. Não consigo continuar assim. Ele precisava pensar em algo. Algo astuto e inteligente, algo que funcionasse. Mas, pela primeira vez, a bolsa de truques de Sun-Li estava vazia. Não importava o quanto ele pensasse, ele não conseguia imaginar nada que pudesse derrotar Nepis. Ela o conhecia muito bem. Melhor do que qualquer pessoa no mundo inteiro. 2 mundos, até. E ainda assim,
Sun-Yi sentia que não tinha chance de vitória se tudo continuasse como estava. Ele já estava a apenas um passo da morte. E assim, ele fez a única coisa que conseguia pensar. Uma aposta desesperada com pouca chance de sucesso. Convocando toda a força e resistência que lhe restavam, ele forçou sua percepção a mudar. E começou a tecer os estranhos movimentos desgastantes da dança das sombras incompleta em sua técnica. Ele permitiu que sua mente se tornasse informe sem forma, e então a direcionou para a estrela da mudança, tentando imitar sua incrível arte de batalha até o menor detalhe. E usá-la como uma arma para destruí-la. Afinal, se não Nepis, então quem ele poderia imitar? Ele era a pessoa que a conhecia melhor no mundo. Era seu companheiro, amigo e pupilo. Ele já era praticamente sua sombra, seu ajudante complacente. Preso na rede de seus planos, em seu desejo insano e insaciável, e incapaz de se libertar, não apenas porque não havia outra escolha, mas também porque ele não queria ficar longe dela. Ele conhecia seu estilo de batalha mortal e fluente melhor do que qualquer um, exceto Nepis. Afinal, ele também o havia praticado, passando inúmeras horas para dominar sua base e ganhar visão de seus princípios, desde a repetição do mesmo corte descendente centenas de milhares de vezes até essa terrível batalha. Ele nunca parou de aprender com ela. Se ele tivesse a chance de dar aquele último passo para dominar o primeiro nível da dança das sombras, seria em uma luta contra ela. E assim Sun-Yi lutou, invocando a memória da bela escrava dançando com suas 7 sombras. Ele forçou seu corpo já falido ao limite, passando do limite, tentando fazê-lo refletir perfeitamente a graça mortal e a elegância temível de estrela da mudança. Colocado sob essa tensão, seu corpo começou a ruir. Sun-Yi sentiu como se houvesse algo frágil no centro de seu peito, uma pequena parte de seu corpo que estava lentamente se rachando sob a pressão. Com cada movimento que ele fazia, uma nova rachadura aparecia em sua superfície. Ele apenas esperava fazer a descoberta antes que aquela pequena parte explodisse. Se pudesse suportar um pouco mais, fazer um pouco mais, entender um pouco mais. Mas no final, ele não conseguiu. Depois de outro movimento estranho e excruciante, que de alguma forma parecia diferente de todos os outros, a coisa delicada em seu peito de repente estremeceu e quebrou. Por um momento, Sun-Yi sentiu-se como uma marionete cujas cordas haviam sido cortadas. Seus olhos se arregalaram em horror. E então, o fragmento da meia-noite tremeu ligeiramente. No segundo seguinte, o poço invisível de poder escondido em sua alma se abriu, e uma enxurrada de força rejuvenescedora a levou embora seu esgotamento. Capítulo 349 Destino. Quando algo no peito de Sun-Yi se quebrou, o encantamento oculto do fragmento da meia-noite, intacto, entrou em vigor e abriu as comportas de poder para apoiá-lo na última e desafiadora resistência. Claro, a trama de sangue também foi aprimorada por ele, aumentando seus poderes restaurativos. O ciclo virtuoso estava completo, tornando-o simultaneamente muito mais forte e o afastando da porta da morte. A espada da estrela da mudança assobiou pelo ar, mirando perfurar sua carne. E foi jogada de lado pela forte pressão do austero Tashi. Pela primeira vez desde o início da luta brutal, Sun-Yi não cambaleou por causa do violento choque que reverberava em seus ossos. Agora, ele havia atingido o absoluto auge de seu potencial de poder. Com seu núcleo totalmente saturado, a sombra envolvendo seu corpo, a flor de sangue enchendo suas memórias com uma força frenética e o encantamento intacto da resistente lâmina fazendo o mesmo por seu corpo, Sun-Yi era tão forte quanto poderia ser antes de se tornar um desperto. Agora, ele finalmente era capaz de igualar Nepis. Quase. Surpreendentemente, incrivelmente, irracionalmente, ela ainda era mais forte. Como? Droga. Sun-Yi se movia e lutava, sangue escorrendo de suas terríveis feridas. Embora a diferença de poder entre ele e a estrela da mudança tivesse diminuído significativamente, ela ainda estava lá, fazendo-o perder seus ataques por uma fração de segundo, ser muito tarde para bloquear e desviar por um fio de cabelo. Ele ainda estava perdendo. Enquanto os dois colidiam furiosamente, faíscas de metal queimando voavam pelo ar no ponto onde suas espadas se encontravam. A luz do sol artificial tinha diminuído e se tornado instável, e o pináculo carmesim continuou se despedaçando. Em algum momento, um pedaço enorme de granito colidiu com a vasta varanda, os banhando com uma chuva de lascas afiadas.
Uma rede de rachaduras apareceu na superfície de pedra sob seus pés, lentamente se ampliando à medida que mais destroços caíam. Ambos foram jogados ao chão pela onda de choque da colisão, mas imediatamente se levantaram, lançando-se um ao outro com determinação sombria e assassina. Sun-Ni desviou da ponta da espada longa prateada e avançou com seu tachi, deixando um corte profundo no antebraço de Nep, separando seus músculos. Ao mesmo tempo, ela deu um passo à frente e bateu a empunhadura de sua espada em sua clavícula machucada, fazendo a mente de Sun-Ni explodir, de dor. Ele ouviu alguém gritar, sua voz rouca e cheia de sofrimento indescritível, então percebeu um momento depois que aquela voz bestial era sua própria. Logo, o grito se transformou em um rosnado. Ele ainda não tinha terminado. Ele se recusava a ser derrotado, se recusava a desistir. Ele ainda tinha uma chance de vencer. Ponto. Porque, através de tudo isso, Sun-Ni continuou se esforçando para dominar o primeiro passo da dança das sombras. Logo antes de algo se quebrar em seu peito, causando a abertura do poder oculto do fragmento da meia-noite, ele havia sentido uma epifania se aproximando. Ela já estava lá, no precipício de sua mente. Mas seu corpo não era forte o suficiente, não era maleável o suficiente para manifestá-la na realidade. Ou pelo menos não havia sido antes de receber a bênção do Inquebrável. Agora, tudo mudou. Sun-Ni sentiu que seria capaz de fazer uma descoberta com a ajuda do poderoso encantamento. Cada golpe, cada bloqueio, cada passo o aproximava finalmente de ser capaz de completar a base de sua arte de batalha fugaz, de tornar sua visão uma realidade. Respirando com dor, ele desviou de outro ataque feroz, hesitou por um segundo. E desviou o olhar de Nepis. Em vez de observar seu corpo e seus movimentos, ele fixou os olhos em sua sombra. A sombra se movimentou ligeiramente, virando-se para longe do brilhante anel do portal. Suas mãos de sombra se moveram, erguendo uma espada de sombra. A espada de sombra caiu, mirando cortar o inimigo da sombra. E de repente, pareceu como se uma porta se abrisse em sua mente. Tudo de repente se encaixou. Tudo, conectado. O que antes estava fragmentado e obscurecido agora ficou claro e completo. Era completo. Antes que a espada de Né pudesse alcançá-lo, Sun-Ni evitou com um leve movimento e levantou o fragmento da meia-noite. Um momento depois, ele desferiu um golpe idêntico, forçando-o a recuar. Assim. Estrela da Mudança já estava atacando novamente, movendo-se com velocidade e precisão que pareciam não humanas. Sun-Ni espelhou seus movimentos, e suas lâminas colidiram no ar, causando uma chuva de faíscas. Seu estilo mudou um pouco, ficando mais gracioso. Suave, fluido. Mortal. Assim como o dela. Não, isso está errado. O ponto da dança das sombras não era espelhar todos os movimentos, se tornar uma cópia literal. Era entender a essência do estilo do inimigo e usá-lo contra ele. Sun-Ni franziu o senho e mudou ligeiramente sua empunhadura do fragmento da meia-noite. Depois atacou, manifestando a essência da técnica de Estrela da Mudança em seu próprio corpo. De repente, ele pôde ver as intenções dela com mais clareza, entender melhor o padrão de seus passos. Ele pôde executar cada ação que ela havia executado, mas também aquelas que ela ainda não havia usado. Afinal, ele não era um reflexo, mas uma sombra. Ele não estava replicando os movimentos de Estrela da Mudança, em vez disso, ele estava replicando a própria Estrela da Mudança. O coração de sua técnica de batalha. Os olhos de Nep se arregalaram quando ela sentiu a mudança repentina em seu estilo. Quando colidiram novamente, Sun-Ni parecia ser capaz de espelhar cada movimento dela, lançando o fluxo do combate, em uma turbulência violenta. Seus movimentos eram mais nítidos, mais rápidos, cheios de intenção mais significativa. Seus ataques diminuíram por alguns momentos, depois cresceram ainda mais violentos e ferozes. Só agora, eles pareciam ser menos medidos, menos controlados. Era como se ela tivesse perdido seu domínio absoluto na cadência da batalha e agora estivesse compensando isso com pura força. Sun-Ni suspeitava que a pequena vantagem que havia conseguido não iria durar muito. Nepis era muito inteligente e talentosa para permitir que essa falta de compreensão persistisse. Logo, ela veria através do princípio orientador de seu estilo recém-estabelecido e ajustaria para resistir a ele. Mesmo ele não podia prever o que iria acontecer em seguida. Por isso, apesar de seu melhor julgamento, Sun-Ni rangeu os dentes e intensificou seus ataques,
sacrificando qualquer semelhança de defesa no processo. Isso tinha que acabar rápido. E no começo, ele conseguiu ver as intenções de Nep com uma medida considerável de clareza, permitindo-lhe reagir aos seus ataques ligeiramente antes que ela começasse a se mover. Quando possível, ele imitava seus golpes para jogar o fluxo da batalha no caos. Seus próprios ataques vinham com um pequeno atraso, ficando para trás do inimigo por uma fração de segundo. Depois, eles aconteceram ao mesmo tempo. E então, milagrosamente, seus ataques começaram a vir antes do de Estrela da Mudança, mesmo que a diferença fosse mal perceptível. Isso era tudo o que Sun-Yi precisava. No terrível clímax de seu duelo impiedoso, sangue caiu na pedra rachada da varanda, da passagem como uma chuva carmesim. Ele correu para a frente, virando seu torso de lado para deixar a longa espada de prata perder seu peito e rasgar seu bíceps. Enquanto uma onda gigante de dor inundava sua mente, Sun-Yi pegou o braço de Nep com o seu. E então, torcendo-o, trouxe seu punho no cotovelo dela, esmagando-o. Enquanto pedaços de osso ensanguentado rasgavam sua pele, Nepis gritou terrivelmente e fez um movimento desajeitado, tentando esmagá-lo na cabeça com a lâmina plana de sua espada. Mas como agora só a segurava com uma mão, a força e velocidade desse golpe não eram tão formidáveis como as de seus ataques anteriores. Mergulhando sob a lâmina da longa espada de prata, Sun-Yi caiu de joelhos. E empurrou o fragmento da meia-noite para frente em um corte horizontal, sua lâmina rasgando o abdômen de Nep e saindo em uma inundação de sangue de suas costas. Impulsionada pela inércia de seu ataque, Nepis deu um passo à frente e parou subitamente. Enquanto a espada escapava de suas mãos e tilintava nas pedras frias, ela vacilou um pouco. E então caiu pesadamente no chão. A radiância de sua pele lentamente desaparecia. Com as costas voltadas para ela, Sun-Yi encarava a escuridão. Após alguns momentos, ele fechou os olhos e suspirou. Acabou. 1 ou 2 segundos depois, ele se levantou, virou-se e caminhou em direção à figura quebrada da jovem mulher, que ainda tentava alcançar sua espada, sangue escorrendo de sua boca. Enquanto a sombra de Sun-Yi caía sobre Nepis, ela rangia os dentes e cuspia. Não. Não acabou ainda. Eu ainda posso. Eu posso. Chutando a longa espada de prata para longe com a ponta da bota, Sun-Yi olhou para ela de cima e disse em uma voz cansada e sem entusiasmo, você não pode. Acabou, Nep. Então, ele olhou para longe, para o brilhante pódio do portal. Seu rosto estava escondido nas sombras. Você acabou. Ele venceu. Olhando para o brilhante portal, Sun-Yi experimentou aquela palavra. Por que era tão amarga? Por que era tão dolorosa? Por que não era doce e alegre? Com uma careta sombria, ele lançou um olhar para Nepis e então se virou. O que ele poderia dizer a ela que tivesse algum significado? Um deles ia escapar desse inferno, e o outro ia ficar. Um era vitorioso, e o outro foi derrotado. Um deles ia viver, e o outro ia morrer. Qualquer palavra que ele pudesse encontrar seria vazia. Mas não vazia o suficiente para expressar o sentido oco em seu coração. Seus pés tremiam enquanto ele dava o primeiro passo em direção ao portal. Que se dane isso. Por que o coração dele tinha que se sentir tão pesado? Por que ele não estava celebrando? Ele merecia ser salvo. Ele lutou e sofreu para chegar tão longe, suportando inúmeras atrocidades que teriam quebrado e destruído qualquer outra pessoa. Ele sangrou e lutou, escalando seu caminho até este ponto, nunca permitindo-se descansar ou parar de crescer. Ele era o mais forte. Ele era o último em pé. Não as incontáveis criaturas do pesadelo da Costa Esquecida. Não Arus, aquele maldito corcunda. Não Gunlaug, o poderoso Senhor Luminoso. Nem mesmo Caster, o mais forte entre os outros legados. Nem mesmo Estrela da Mudança, a última filha do lendário clã Chama, imortal. Não, era ele. Um garoto sem teto das periferias, sem um lugar para chamar de seu, alguém que ninguém jamais esperava que sobrevivesse, muito menos prosperasse no abraço impiedoso do feitiço do pesadelo. Alguém que todos consideravam inferior, um ninguém insignificante sem chance de se tornar qualquer outra coisa. Bem, ele mostrou a todos eles, não mostrou? Apertando os dentes de raiva, Sun-Yi deu mais um passo. Que se danem todos vocês. Atrás dele, Nepis finalmente havia desistido de suas tentativas desesperadas de alcançar sua espada. Enquanto Sun-Yi se afastava,
Ela rastejou lentamente alguns passos, então se esforçou e sentou-se, apoiando-se em um pedaço de entulho. A luz do portal refletia em seus olhos enquanto ela observava partir, encurvada, aparentemente incapaz de se mover mais. Ao atravessar uma rachadura larga na pedra que se aproximava lentamente do círculo cintilante de runas, Sun-Ni chegou ao anel de ferro. Agora, apenas um passo o separava da liberdade. Ponto. Mas, em vez de dar esse passo, ele congelou de repente, olhando para o horizonte com uma expressão sombria no rosto. Um segundo passou, depois outro. O pináculo carmesim estremeceu mais uma vez, fazendo mais pedras caírem. À medida que a luz do sol artificial ficava tão fraca que era quase impossível ver, Sun-Ni oscilou um pouco, virou-se e voltou para Nepis. Parando acima dela, ele hesitou por um momento, então ajoelhou-se, de modo que seus rostos estivessem no mesmo nível. Olhando nos olhos de Nep, Sun-Ni levantou as mãos e aplaudiu várias vezes. Finalmente, ele disse em uma voz terrível e furiosa: "Parabéns. Você quase me enganou." Capítulo 350. Fim do pesadelo. Nepis o encarava cansada, esforçando-se para entender suas palavras. O brilho havia sumido de sua pele, e em seu lugar, chamas brancas haviam surgido novamente, lambendo fracamente suas feridas. Contudo, seu poder quase havia se esgotado. Ao invés de curar, tudo o que podiam fazer agora era estancar o sangramento e impedir que Estrela da Mudança morresse ali mesmo. Alguns segundos depois, ela abriu a boca, deixando o sangue escorrer por seus lábios, e disse em uma voz baixa e quase inaudível: "O que você está falando?" Sun-Ni rosnou. "Pare de fingir. Sua atuação foi, de fato, magnífica. Mas não se esqueça de quem te ensinou a mentir em primeiro lugar. Você realmente achou que seria capaz de me enganar?" Ela ficou em silêncio por alguns momentos, depois sussurrou: "Eu não entendo." Ele a olhou e perguntou, com a voz tremendo de raiva: "Por que você fez isso?" "Por quê?" Nepis piscou e inspirou com dificuldade, mas não disse nada, olhando para ele com dor e confusão. Percebendo que ela não iria responder, Sun-Ni cuspiu: "Por que você jogou a luta?" Ela hesitou por um momento. Então disse em voz baixa: "Eu não joguei." Um sorriso amargo apareceu nos lábios de Sun-Ni. Abanando a cabeça, ele disse: "Você quase conseguiu, sabe? Eu quase acreditei. Mas depois que tudo acabou e eu pude pensar claramente, algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Não importa como eu olhasse para isso, algo parecia errado." O pináculo oscilou, afogando suas vozes no som de pedras se quebrando. Sem dar atenção a isso, Sun-Ni continuou: "Primeiro, eu sei com certeza que você é capaz de usar duas melhorias ao mesmo tempo. Você fez isso enquanto lutava com Gunlaug. Uma para melhorar sua espada, a outra para melhorar seu corpo. Eu raramente esqueço das coisas, então como eu poderia não lembrar disso? Uma vez que você ficou gravemente ferida, você recolheu as chamas da espada e foi capaz de fortalecer-se e curar essas feridas simultaneamente. E, contudo, você usou apenas uma quando lutou comigo. Engraçado, não é?" Nepis o encarou, sem dizer nada. "Então," ela disse, "meus poderes estavam esgotados." Sun-Ni cuspiu. "Eu teria acreditado nisso, talvez, se não fossem seus outros erros. Lá no topo do pináculo, você teve a oportunidade de cortar meu braço, encerrando a luta ali mesmo. Essa era a melhor opção, o ataque mais rápido e eficaz que você poderia ter realizado. Mas, em vez disso, você escolheu um método menos vantajoso e foi em direção à minha cabeça, golpeando com a lâmina plana." Uma expressão sombria apareceu em seu rosto. "Outra pessoa poderia ter feito essa escolha, mas não você. Não Estrela da Mudança, a Santa da Espada. A única razão para você deixar passar essa oportunidade de ouro é que você nunca quis realmente vencer. Não é verdade?" Ele olhou para cima e fez uma careta, a dor atingindo sua mente como um mar furioso. E finalmente, por que você sequer ficou lá no topo da torre, esperando por mim? Se você quisesse escapar, poderia ter ido para o portal assim que percebeu que era o condutor da alma, nem mesmo me dando uma chance de me salvar. Mas você não fez isso. Apenas ficou lá quieto e esperou, ignorando sua chance de chegar ao portal primeiro. Então, por quê? Ele olhou para ela e gritou, a dor finalmente encontrando seu caminho em sua voz: "Pelo amor de Deus, por que você fingiu dar tudo de si contra mim enquanto planejava perder desde o início?
Nepis o encarou por um tempo, seu rosto pálido e inexorável. Então, ela suspirou e desviou o olhar. Depois de um momento, ela disse calmamente, talvez seja porque eu também estou longe de casa. Sun-Ni encarou por alguns momentos, então rosnou. O quê? O que diabos isso significa? Estrela da Mudança virou a cabeça e olhou para ele com calma, então sorriu. Certo, Sun-Ni. Você me pegou. Agora vá. Esta torre não vai durar muito mais. Enquanto ela dizia isso, as chamas brancas fluindo de suas feridas de repente brilharam intensamente, tornando-se mais fortes e brilhantes. Suas lesões começaram a se curar mais uma vez, não tão rapidamente como antes, mas ainda com considerável velocidade. Seus olhos brilhavam com uma luminosidade assustadora. Ele apertou os dentes. Nem em sonho. Não antes de você me dar uma resposta. Nepis deu de ombros cansativamente. Então olhou nos olhos dele. O que é que você quer saber? Sun-Ni cerrou os punhos. Por que lutar contra mim se você queria me deixar vencer desde o início? Ela suspirou. Enquanto ele a encarava com intensidade ardente, Nep disse, não é óbvio. Porque se eu não o fizesse, você não iria. Virando-se, ela hesitou por um momento e depois continuou, as pessoas. As pessoas geralmente são cruéis ou gentis. Mas você não é assim. Você pode ser ambos, dependendo da situação. Tanto impiedoso quanto compassivo. Tanto cruel quanto gentil. Então foi isso que eu fiz. Eu criei uma situação que permitiria que você fosse implacável e cruel. Para me deixar para trás sem mostrar nenhuma misericórdia. Sun-Ni encarou, seus punhos tremendo. Mas por quê? Por que você se condenaria para me salvar? O que aconteceu com seu maldito objetivo? Você não me disse que sacrificaria qualquer coisa, qualquer pessoa, para alcançá-lo. Nepis o olhou e sorriu amargamente. Por quê? Você é o único que pôde crescer e mudar? Eu também não posso mudar, Sun-Ni. Ela virou-se e disse cansadamente, sua voz cheia de peso invisível, mas o esmagador, ... Sim. Eu disse tal coisa. Mas dizer e fazer são duas coisas diferentes, Sun-Ni. Quando tudo começou. Quando todas aquelas pessoas estavam morrendo por causa do que eu fiz. Quando sofri derrota após derrota. Foi mais difícil do que eu poderia imaginar. Foi desagradável. Ele balançou a cabeça em choque. Então. É isso? Você desistiu? Depois de toda aquela porcaria, você decidiu que era demais para você? Estrela da Mudança permaneceu quieta por um tempo. Depois balançou lentamente a cabeça. ... Você realmente não me entende, não é, Sun-Ni? Encarando-o, ela sorriu. Desistir? Não, eu não desisti. Não abandonei meu objetivo. Eu apenas percebi que não era ambiciosa o suficiente. Enquanto as chamas brancas ficavam mais brilhantes em seus olhos, Nepis disse, eu vou destruir o feitiço e todos aqueles que ficarem em meu caminho. Vou realizar tudo o que quero. Mas também farei do meu jeito, farei do jeito que se adapta ao meu desejo, sem comprometer nada. Sem sacrificar meu senso de certo e errado. Iluminado por uma radiância branca, seu rosto pálido e ensanguentado parecia o rosto de um demônio. Manipular todas aquelas pessoas, causando suas mortes. Eu faria de novo. Eu mataria mais se precisasse. Porque foi justo e certo. Eu dei a eles a chance de se salvar ou lutar contra o feitiço até a morte. Não há melhor maneira. Por um momento, seus olhos estavam em chamas de paixão. No entanto, então, sua expressão mudou repentinamente. Olhando para baixo, Nepis acrescentou em voz baixa, ... Mas abandonar você aqui seria vil e errado. Isso deixaria um gosto ruim na minha boca. Assim como deixar uma garota cega e indefesa morrer sozinha. Eu não farei isso. Se eu fizer, não serei melhor do que aqueles que eu quero destruir. Qual é o sentido de alcançar meu objetivo se, no processo, eu me torno igual àqueles que eu odeio? Ela o perfurou com um olhar ardente e disse, não, Sun-Ni. Meu objetivo não mudou. É só que alcançá-lo usando um caminho errado é pior do que não alcançá-lo. Mas por que você se importa, afinal? Você não acha que é insano? Você não acha que eu sou desprezível e vil? Então, vá. Por que está hesitando? Sun-Ni encarou, uma profunda franzida aparecendo em seu rosto. Finalmente, ele perguntou, estou hesitando por sua causa, tola. E você? Nepis sorriu. E eu? Você acha que eu vou morrer aqui, nesta torre?
Não. Eu vou. Eu vou ficar bem. Eu vou escapar e sobreviver, de alguma forma. Eu vou encontrar outro caminho. Não importa quanto tempo leve, eu vou conseguir. Nada vai me impedir. Você sabe que não vai. Ele a encarou por um tempo, depois olhou para o portão cintilante. A rachadura que percorria a varanda de pedra já estava quase chegando ao círculo de runas, ameaçando destruí-las. A salvação estava tão perto. Ele quase conseguia sentir. Virando-se para longe do pódio, Sun-Ni balançou a cabeça. Isso é um plano horrível. Você quer viajar pelo reino dos sonhos batalhando contra criaturas dos pesadelos? Tudo bem. Vamos fazer isso juntos. Podemos tentar atravessar as montanhas ocas e chegar às citadelas humanas do outro lado. E isso é apenas o sul. Podemos tentar também o norte, leste e oeste, procurando por um portão não reclamado. Nós dois teremos uma chance melhor de sobreviver. Os dois juntos. É melhor do que estar sozinho. Certo? Ela hesitou por um longo tempo, então fechou os olhos e balançou a cabeça lentamente. Quando ela falou, sua voz estava nostálgica e cansada. Não. Eu não posso. Não posso deixar você ficar, Sun-Ni. Vá. Vá encontrar sua irmã. Pelo menos há algo esperando por você no mundo real. Tudo que me espera é o vazio, derramamento de sangue e túmulos. Se eu voltar, a mesma coisa que aconteceu no Castelo Luminoso se repetirá, uma e outra vez, até não restar mais nada. Então vá enquanto você pode. As runas do portal cintilaram, como se estivessem prestes a desaparecer. Ele apertou os dentes. Não. Nepis abriu os olhos e olhou para ele, uma sensação de tristeza aparecendo em seu rosto. Me deixe, Sun-Ni. Por favor. Vá. Ele balançou teimosamente a cabeça. Eu não quero. Estrela da Mudança ficou em silêncio por um momento, olhando para ele com expressão dolorida. E então ela disse, fazendo o mundo dele desmoronar, vá. Perdido da luz. Seus olhos se arregalaram. No fundo de sua alma, algo se moveu e se ergueu do sono, triunfante. Inquebrável, eterno, irresistível. Completo, perfeito e doce. Antes que Sun-Ni soubesse o que estava fazendo, sua mão avançou, a lâmina etérea do fragmento do luar aparecendo nela. Pare. Sua mão congelou, a ponta do punhal a poucos centímetros do olho de Nep. Tremendo, ele olhou para seu braço e desejou que ele avançasse. Mas ele não avançou. Não se moveu. Era como se aquela mão não lhe pertencesse mais. Enquanto um profundo horror afogava seu coração, Sun-Ni desviou o olhar e olhou para Nepis, seus olhos arregalados de choque. Como? Um sorriso triste apareceu em seus lábios. Como eu sabia. Cassie me contou. Nep suspirou e desviou o olhar. Ela foi a primeira a entender o significado de sua visão. Ela sabia que nós dois acabaríamos lutando um contra o outro, e que eu iria perder. Talvez até morrer. Ela simplesmente não sabia como, quando e por quê. Então, Cassie me contou o seu segredo, na esperança de que um dia isso pudesse salvar minha vida. Mas eu esperava nunca ter que usar. Sun-Ni olhou para ela, tão chocado que não conseguia dizer nada. Ela sorriu tristemente. Bem, então. Eu acho que é hora de dizer adeus. Espero que você cuide de si mesmo, Sun-Ni. Agora, vá. Fuja antes que seja tarde demais. Mesmo que Sun-Ni não fizesse nada, seu corpo se moveu por conta própria. Levantando-se, ele virou-se e caminhou em direção ao anel brilhante do portal. Passo. Outro passo. Pare. Mas seu corpo não ouvia. Ele simplesmente continuou a se mover para a frente, indiferente aos seus comandos. Uma dor surda se instalou em algum lugar no centro de seu coração. Pare. Não havia nada que ele pudesse fazer. Ele era uma sombra milagrosa presa a um mestre. Uma vez que o mestre dava uma ordem, ele não tinha escolha a não ser obedecer. Sun-Ni subiu lentamente os degraus do estrado e se aproximou do círculo de runas. Então cruzou o anel de ferro sem diminuir a velocidade. Assim que o fez, as runas brilharam com intensa luz. Seu corpo começou a brilhar também. Não. Eu me recuso. O brilho etéreo cresceu cada vez mais forte, até que se tornou difícil discernir a figura humana no meio. Não. E então, de repente, ele desapareceu, deixando apenas o vazio para trás. Sun-Ni se foi, finalmente livre deste longo e árduo pesadelo.
A jornada de volta à realidade que levou mais de um ano finalmente acabou. Ele sobreviveu. Apenas alguns segundos depois de desaparecer em um clarão de luz, a rachadura na pedra alcançou o círculo de runas e o quebrou. O brilho do portal ficou instável e rapidamente desapareceu. Ao mesmo tempo, o sol artificial da costa esquecida se acendeu uma última vez com uma explosão intensa e brilhante de luz, e depois se apagou. Deixada sozinha na torre desmoronando e sem mais luz para iluminá-la, a figura derrotada e quebrada de Estrela da Mudança desapareceu nas sombras. Fim do volume 2, Demônio da Mudança.